Olá, na aula de hoje nós queremos verificar se esses vetores V1, que é 1, 0 e 3, V2, que é menos 1, 2 e 4, e V3, que é menos 3, que é 3, menos 2 e 5, se eles geram todo o espaço vetorial R3, que é formado por essa terna ordenada, que aqui eu quis representar por x, y, z, com cada uma, né, sendo uma entrada real. Então vamos aí para a demonstração, ok? A demonstração desse problema consiste no seguinte, em mostrar que qualquer elemento do R3 ele é escrito como combinação linear desses três vetores. Isso significa dizer que esses três vetores geram o espaço R3, tá? Então a primeira coisa é pegar um elemento genérico. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o elemento ali que representa o meu espaço R3, ok? Então vamos aí pegar esse elemento aí XYZ, sendo o elemento genérico do R3, tá? O elemento genérico do R3. E o que nós devemos verificar? Devemos verificar se eu consigo escrever esse meu elemento genérico como combinação linear desses três vetores. Isso consiste em eu devo encontrar escalares, que aqui eu vou denotar por A, B e C, tá? Escalares reais, ok? Tais que, neste caso, eu devo encontrar escalares reais tais que eu consiga escrever esse meu elemento genérico como sendo combinação linear desses três vetores. Por isso que eu preciso desses escalares reais. Ou seja, devo encontrar esses escalares reais A, B e C tais que eu consiga pegar um escalar real vezes o meu primeiro vetor, tá? Mais um escalar real, nesse caso B, vezes o meu segundo vetor, menos 1. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar, primeiro, antes de substituir, né? Vou colocar assim, A, V1, mais B, V2, mais C, V3, tá? Ele seja igual a esse meu elemento genérico. Então, significa que eu encontro esses escalares reais A, B e C, tais que exista uma combinação linear de V1, V2 e V3, tais que, para qualquer elemento genérico, eu consiga encontrar esses escalares reais. Isso aí é o que eu preciso fazer, beleza? Então, vamos aí substituir, vamos fazer as contas. As contas são sempre iguais. Vocês devem multiplicar os escalares pelo elemento que você tiver do espaço vetorial e depois somá-los, tá? Então, vamos aí primeiro fazer essa substituição. Substituição de quem? V1, V2 e V3. Nós sabemos quem são eles, tá? Deixa eu colocar tudo isso aqui à esquerda. Talvez vai ficar melhor. Beleza, nós sabemos quem são esses elementos. V1 é 1, 0 e 3, mais B vezes o V2, que é menos 1, 2 e 4, mais C vezes o V3, que é 3, menos 2 e 5. Tudo isso igual a x, y e z. Ok, tá? Vamos aí fazer o que eu acabei de falar. Pega o escalar A e multiplica por cada uma das entradas. Vai ficar A vezes 1, vai ficar A vezes 0 vai ficar 0, A vezes 3, 3A, certo? Só pegar o escalar e multiplicar por cada uma das entradas da sua terna ordenada. B vezes menos 1, menos B. B vezes 2, 2B. B vezes 4, 4B. Mais, vou pegar agora o C e multiplicar por cada uma dessas entradas. Vai ficar 3C na primeira entrada, menos 2C na segunda entrada e 5C na terceira entrada. Tudo isso dando igual a x, y e z. Perfeito. Como eu tinha dito, primeiro opera, né? Multiplica pelos escalares, nesse caso, depois soma as entradas. Aqui eu tenho o seguinte, eu vou colocar de outra cor para você perceber os elementos que eu vou somar. Nós temos o seguinte aqui, ó. Temos uma soma entre três ternas ordenadas. Nesse caso, vamos somar, tá? As suas respectivas entradas.
primeira entrada com primeira entrada com primeira entrada, segunda entrada com segunda entrada com segunda entrada, terceira entrada com terceira entrada com terceira entrada. Então, só para facilitar aqui, eu vou colocar aqui essa... Opa! Vou colocar essa primeira entrada aqui de amarelo. Essa segunda entrada eu vou colocar de verde, tá? Vou colocar aqui verde na sequência. E a terceira de azul. Então, para você saber o que eu estou somando, tá? Para não ficar tão perdido assim no vídeo. Então, eu vou somar as respectivas cores. Nesse caso, eu vou ter 3 entradas, tá? Então, eu vou ter aqui a primeira entrada, a segunda entrada e a terceira entrada. Deixa eu já dar um espaço aqui para ficar legal. Então, tá. Nós temos aqui A menos B mais C. Então, vai ficar A mais menos B, vai ficar menos B, mais 3C. Opa, 3C. Olha que bacana, tá? Então, temos aí a nossa primeira coordenada. A segunda coordenada nós temos 0 mais 2B menos 2C. Na terceira entrada, nós temos 3A mais 4B mais 5C. Lembrando, tudo isso, né? Opa, tudo isso aí deve ser igual a x, y e z. E aqui nós temos, tá? Aqui, ó, igualdade entre ternas ordenadas, tá? Mas, assim, vale para ternas ordenadas, pares ordenadas, né? Quantas ordenadas forem aí. Usando, então, o princípio da igualdade entre ternas ordenadas, ou seja, igualdade entre n uplas ordenadas. Nós temos o seguinte, tá? Nós vamos gerar o seguinte sistema, que consiste em igualdade entre n's ordenadas, significa que cada uma das suas entradas, das suas respectivas entradas, são iguais. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que essa primeira entrada aqui, ó, nesse caso, A menos B mais 3C é igual a X. Então, eu tenho que esta entrada, A menos B mais 3C, é igual a X, que é a primeira entrada aqui depois da igualdade. Nós temos também que 0 mais 2B menos 3C é igual a Y, porque é a segunda entrada depois da igualdade. E nós temos também que 3A mais 4B mais 5C é igual a Z, que é a terceira entrada depois da igualdade. Feito isso, tá? Gerado o sistema, vamos agora para a próxima etapa, que é verificar se esse sistema possui solução. Se tiver solução, nós até podemos encontrar. Mas observe que o objetivo em si só é somente verificar se esse sistema tem solução. Porque se tiver solução, obrigatoriamente vai existir esses A, B e C para satisfazer essa igualdade. Então, um primeiro passo é esse. E em seguida, se tiver solução, só se você quiser, você pode achar aí quem são os A's, B's e C's para satisfazer essa igualdade e até fazer um exemplo particular. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos aqui acessar o site Matrix Calculator, ok? Basta você colocar esse link aí em cima, ou só Matrix Calculator no navegador aí. Deixa eu só colocar para o lado de cá, para mim colocar o meu sistema, tá? E você clica aqui em Soluções de Sistemas de Equações Lineares e nós vamos agora colocar as nossas incógnitas, tá? Só para voltar aqui, veja que nós queremos encontrar A, B e C. São as nossas incógnitas, tá? No sistema, ele aparece como x1, x2, x3. Faz alguma diferença? Não, não faz diferença a princípio, tá? Mas se você quiser, você pode mudar. Como assim? Vou colocar aqui, ó, sendo A. Olha que bacana. Eu vou colocar aqui, né, do lado aqui, sendo B.
Vou colocar aqui do lado, sendo C. Veja que eu não preciso de x4, não tenho 4 incógnitas. Então, você vem e clica aqui no menos, ó. Ficou um sisteminha bonitinho. Vocês não estão vendo, mas na nossa primeira, tá? Deixa eu colocar para vocês verem, né? Vocês não estão vendo, é só eu colocar para vocês verem. Então, nós temos o seguinte aqui. Ficou feio, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Tá dando para ver aqui do lado, tá? Ele meio que organizou aqui a tela. Beleza. E aqui do lado está o sistema, tá? Então, vamos colocar aqui. Tá meio pequenininho, mas vocês conseguem ver. Então, é 1A. Você tem que colocar o 1 aqui, tá? É importante você colocar 1, senão vai pensar que é 0A. Isso na primeira linha. 1A mais, ó, observe que ele aparece o mais. Então, você tem que colocar aqui o menos B, ou se não, menos 1. Tanto faz. Vou colocar só menos, tá? E ele vai entender que tem um menos ali. É mais menos B, fica menos B, né? Mais 3C, tudo isso igual a X. Então, essa foi a minha primeira linha, tá? Eu coloquei essa primeira linha ali no sistema. Na segunda linha fica 0A, por isso que eu coloquei esse 0 aqui, porque se você não tiver, você coloca 0, você deixa ele em branco, tá? Eu vou colocar o 0, eu gosto de colocar o 0 que fica claro. 2B mais, nesse caso, menos 2C, então é mais menos 2C, que está menos 2C, é o que está aqui, igual a Y. Na terceira linha, nós temos 3A, 4B, 5C. Tudo isso igual a Z. Feito isso, tá? Vou voltar aqui ao tamanho original. Feito isso, você vai voltar aqui na tela do seu site Matrix Calculator e vai clicar Análise de existência de soluções. Aqui ele vai fazer uma comparação entre o posto da matriz ampliada e o posto da matriz dos coeficientes. Veja que o nosso sistema tem solução, porque o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes. E se você for lembrar, quantas incógnitas são? A incógnita A, a incógnita B, a incógnita C. Então, nesse caso, nós temos um sistema possível e determinado, porque o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes, que é igual ao número de incógnitas. Então, significa que o nosso sistema possui solução, tá? Temos que nosso sistema possui solução, pois vou colocar assim, ó, o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes, que é igual o número de incógnitas, tá? Incógnitas, que é igual a 3. Então, nós vamos ter aqui um sistema possível determinado, tá? Ou seja, temos um sistema possível, nesse caso, né, um sistema possível e determinado, SPD. Vamos então descobrir quais são essas soluções. Basta nós voltarmos aqui no site Matrix Calculator e clicar aqui em algum desses métodos, tá? Dependendo o tamanho do posto, dependendo o formato da matriz, alguns vão dar certo ou não. Clica aqui em solução utilizando o método de Gauss-Jordan, que ele vai conseguir fazer aí para a sua solução, para qualquer tipo de matriz, aí, porque ele vai utilizar o método escalonamento. Então, basta você clicar, você vai ter essa solução linda aqui no final, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dividir a tela de novo, tá? Ué, o que aconteceu? Deixa eu dividir a tela de novo aqui. E aqui nós vamos colocar só a solução, tá? A solução aqui, a resposta é a solução, né? Solução para o sistema. Solução para o sistema. Nesse caso, eu vou ter a solução para o sistema. A minha incógnita A deve ser 18x
mais 17y. Opa, deixa eu colocar tudo sobre já aqui na fração. Deve ser 18x mais 17y menos 4z dividido por 6. Ok? Já a minha... Deixa eu ver se cabe tudo, né? Cabe tudo aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Já a minha incógnita b deve ser igual a menos 3x menos 2y mais z dividido por 3. Enquanto a minha incógnita c deve ser igual a menos 6x menos 7y mais 2z dividido por 6. Então, nós temos aqui a solução para meu sistema de equações lineares que eu procurei. E aí, vamos só recapitular o que significa isso, tá? Então, no começo, nós queríamos mostrar ou verificar que o nosso espaço vetorial R3 ele pode ser gerado por esses três vetores, V1, V2 e V3. Neste caso, para ele gerar todo o R3, devemos colocar qualquer elemento do R3, aqui eu usei o elemento genérico x, y, z, como sendo combinação linear desses três vetores. Foi o que eu coloquei aqui na primeira linha, tá? Então, fazendo o resto, né, fazendo as contas, como eu digo, nós chegamos num sistema. Para resolver esse sistema, ele vai ter solução se nós encontrarmos esses escalares A, B e C, que são as nossas incógnitas, que vão nos gerar as combinações lineares. Então, perceba que uma coisa está ligada com a outra. Se eu encontrar as incógnitas, que são os escalares A, B e C, eu vou ter essa combinação linear. Se eu tiver essa combinação linear, eu tenho que os meus três vetores geram todo o espaço vetorial R3. Então, eu passei para este passo, para esse sistema, verifiquei que ele tem solução, e solução única, né? Ele é um sistema possível e determinado, e eu exibi aqui a minha solução para quem deve ser A, B e C. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim? O que significa isso? Vou fazer aqui uma continha rápida, tá? Com muitos zeros, só para facilitar a conta, tá? Eu não vou fazer coisas longas, né? Para não ficar tão grande o vídeo, ok? Então, sabendo que esses vetores, eles geram qualquer vetor do R3, porque foi isso que o meu sistema mostrou, vamos aí provar como é que a gente encontraria o nosso vetor aí, tá? A nossa prova real, vamos chamar assim de prova real. Vamos mostrar como encontrar o nosso vetor 0, 0, 0. Então, 0, 0 não, encontre o vetor, vamos colocar aqui 0, 0, 1, né? Ou 1, 0, 0. Encontre o vetor 1, 0, 0, 0 como combinação linear de V1, V2 e V3, ok? Então, vamos colocar ele como combinação linear. Então, observe o seguinte, ó. Estando bem aqui, eu vou, né, substituir os meus valores, tá? Os meus valores aí no valor de... Aqui, tá? O valor A vale exatamente isso aqui. O meu valor B vale exatamente isso aqui. E o meu valor C vale exatamente isso aqui. Mas como é que eu vou substituir? Observe o seguinte, ó. Eu devo usar, como eu usei um elemento genérico aqui, eu devo usar x, y, z, só que agora não como elemento genérico, aqui como um número, porque eu quero representar não mais um número genérico, eu quero representar esse número específico, 100. Como é que eu faço para ver esse número 100 como combinação linear aí desses três vetores? No lugar do x, coloca 1, no lugar do y, coloca o 0, no lugar do z, coloca o 0. Então, vamos ver quem que seria A aqui se o y e o z fosse 0. Se o y e o z fosse 0, esses dois iam zerar,
e o x fosse 1, ia ficar só 18 sobre 6. 18 sobre 6 é 3. Então, basta eu pegar 3 vezes o vetor V1. Quem é o vetor V1, né? Só para lembrar. É o vetor 1, 0 e 3. Para o valor de B, se o x for 1, o y0, 0, no valor de B teríamos menos 3 sobre 3, que seria menos 1. Então, aqui ficaria menos 1 no lugar de B, vezes o vetor V2. O vetor V2 é menos 1, 2 e 4. No lugar do C, se eu colocar como x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0, eu vou ter menos 6 dividido para 6, que vai dar também menos 1, ok? Então, vai ficar assim, menos 1 vezes o vetor V3. Quem é o vetor V3? 3, menos 2 e 5, ok? Beleza, né? Vamos, então, fazer essa soma. E se tiver certo, vai dar esse vetor aqui, tá? Se tiver certo tanto o sistema quanto tudo, tá? Então, vamos fazer aqui essa multiplicação por escalares. 3 vezes esse vetor aqui, ok? Vai ficar, então, 3, 0 e 3. Aqui vamos pegar mais, eu já vou multiplicar o menos 1 por cada uma dessas entradas aqui. Vai ficar todo mundo com o sinal trocado, então vai ficar assim, 1, menos 2, menos 4. Mais, vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Vamos pegar, somar, e eu já vou multiplicar o menos 1 por cada um desses elementos, que só vai alterar o sinal. Vai ficar menos 3, 2 e 5, ok? Então, teoricamente, eu devo fazer essa soma aí, e deve dar 1, 0, 0. Vamos ver na primeira coordenada. 3 mais 1, 4. 4 menos 3, opa, deu 1, que beleza. 0. Menos 2 mais 2 dá 0. Olha que bacana. Agora, na última coordenada, nós temos 9 menos 4 dá menos 5. Menos 5 mais 5 dá 0. Eu tenho certeza que você percebeu que eu troquei aqui, tá? Eu peguei o 3 e multipliquei aqui por esse vetor e eu tinha colocado 3 aqui, viu? Mas eu percebi o erro, eu troquei. Aqui é 9. Então, resumindo, eu fiz a soma bonitinho e deu o vetor 1, 0, 0. Em outras palavras, no momento que você verifica se o seu sistema tem solução e exibe a solução, você está mostrando como você escreve cada um dos seus elementos, nesse caso do R3, como sendo combinação linear desses três vetores, V1, V2 e V3. Aqui, como exemplo, eu utilizei o meu vetor 1, 0, 0, para exibir ele, né, como sendo combinação linear desses três vetores. E esses valores A, B e C são simplesmente as chaves para você escrever qualquer vetor do R3 como sendo combinação linear de V1, V2 e V3. Espero que vocês tenham entendido.